Olá pessoal, eu sou o Bruno Lever e o tema do nosso vídeo de hoje é o aumento abusivo de preços em regiões afetadas por desastres ambientais. Essa situação vem se tornando mais comum em razão dos recentes desastres ambientais. E fica a dúvida, será que o comerciante é livre para colocar o preço no produto? Porque uma coisa, gente, é a lógica do mercado, que precifica a escassez. Ou seja, quanto mais escasso um produto ou quanto maior a demanda por um produto, maior o seu preço. Mas outra coisa inteiramente diferente é a forma como o direito vê essa situação, como o direito regula essa situação. E aí há algumas limitações à lógica do mercado. E é sobre isso que é o vídeo de hoje. Então, eu separei para vocês aqui alguns artigos onde nós vamos estudar o regramento legal dessa situação. O primeiro deles é o artigo 170, inciso 5º da Constituição, que prevê que um dos fundamentos da ordem econômica brasileira é a proteção do consumidor. Ou seja, a primeira limitação às regras do mercado, à livre iniciativa, está na proteção do consumidor, que é um sujeito merecedor de atenção em razão da sua especial vulnerabilidade. O Código Civil, por sua vez, no artigo 187, prevê a figura do abuso de direito, dispondo que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelos seus fins social, econômico, pela boa-fé objetiva. Nesse caso, então, apesar do ato nascer lícito, ele se transforma em ato ilícito porque o seu titular abusou. O titular abusou no exercício do direito. O artigo 421 do Código Civil prevê que todo contrato tem uma função social e que, na execução dele, os contratantes devem estar atentos e respeitar essa função social. Também, e ainda no Código Civil, o artigo 157 prevê a figura da lesão, que acontece quando um contratante, se valendo da situação de extrema necessidade, de premente risco ou de desconhecimento da outra parte, do outro contratante, abusa e obtém dela uma vantagem excessiva. Coloca o outro contratante numa situação muito onerosa em razão ali daquele estado de necessidade que ele se encontra. Indo agora para o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 4º, inciso 3º, prevê que há alguns princípios fundamentais que regem as relações de consumo, dentre eles o princípio do equilíbrio, ou seja, a busca do equilíbrio entre os interesses do fornecedor e do consumidor. Então, claro, o fornecedor que tiver um aumento nos seus custos para fornecimento ali naquela região afetada, vai reajustar os seus preços. Se ficou mais caro para o fornecedor dele chegar lá, ele vai repassar esse custo para o consumidor. Mas o que ele não pode é se aproveitar dessa situação e pegar carona nesse aumento para aumentar ainda mais aquele preço e ali ter um lucro excessivo, se aproveitando, se valendo daquela condição de necessidade extrema do consumidor naquela região. Ou seja, o que não pode é o abuso de direito, é o excesso, usar daquela justa causa para fazer o reajuste do preço, porque o custo dele aumentou, e exceder demais, abusar, colocar um lucro muito grande para poder se aproveitar daquele estado de necessidade do consumidor, que afinal de contas vai ter que pagar o preço para ter aquele produto que ele precisa. E, mais especificamente, indo lá para o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, nós vamos encontrar a previsão, primeiro no inciso 5º, de que constitui prática abusiva exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. E no artigo 10º, que constitui prática abusiva elevar o preço de produtos ou serviços sem justa causa. E mais do que sem justa causa, nessa situação que eu disse, pegando carona para abusar, pegando carona num reajuste que seria em princípio lícito, porque o custo dele aumentou, e ali colocando e aumentando muito mais, fazendo um aumento exagerado para ter uma vantagem desproporcional em cima do consumidor, simplesmente porque a escassez aumentou muito. Nesse caso, principalmente por estar prevista ali uma situação excepcional de um desastre ambiental,
de aumento de escassez de produtos essenciais, é claro que o comerciante não vai estar 100% livre para reajustar os seus preços. Ele vai estar limitado por alguns princípios fundamentais, como o princípio da proteção desse sujeito vulnerável chamado consumidor. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha esclarecido essa situação para você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho aí para não perder nada e te espero nos próximos.